Fala galera do Graça que Educa, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e eu tô mais uma vez feliz de estar aqui para poder falar com você. Hoje um vídeo um pouco diferente, eu costumo trazer aqui aulas técnicas para os professores, conteúdos bíblicos, aula que eu ministro nas turmas que eu dou aula e hoje eu quero falar de outra coisa, uma percepção sobre algo polêmico que está em alta aí, sobre a vida desse jovem chamado Miguel Oliveira, mas antes de qualquer coisa eu quero trazer um recado aqui para você, tá? Então segura aí, você já sabe, né? Curte aqui, deixa o seu comentário, o que você acha sobre o que eu vou falar aqui e também compartilha isso com outras pessoas aí da sua igreja que você conhece e se for bom, interessante para você, então compartilha com alguém. Se não foi bom, para aqui, vai embora caçar outra coisa para fazer. Beleza? Quero ser bem sincero com vocês, tá? E o meu recado é muito simples. Anota aí essa data de primeira mão. De primeira mão, você que está vendo esse vídeo, você vai receber de primeira mão essa notícia aqui da minha parte. Dia 28 de maio agora, a gente vai anunciar, lançar, abrir a comunidade que a gente está criando para os professores de escola bíblica. Na verdade, todos os educadores podem acessar e fazer parte. Vai ser um espaço exclusivo para a gente continuar ensinando com maior profundidade e precisão, para que o professor se torne alguém melhor. Então, se você conhece algum professor de escola bíblica, algum educador, o que é o educador cristão? É a pessoa que prega em grupos pequenos, em células, aquelas que dão aula ali esporadicamente na escola bíblica ou em outros momentos, né, de atividades da igreja. Então, se você é um educador cristão, aquele que de alguma forma ensina as escrituras para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, você é meu convidado para estar na nossa comunidade. Então, se você quer se tornar um professor melhor, mais didático, mais discipulador, mais bíblico, você vai ter uma rede de apoio para trocar experiência, para convidar e ser convidado para estar fazendo eventos ou ensinando aquilo que você já sabe. A comunidade aqui do Graça que Educa, eu não vou revelar o nome agora, eu vou revelar só no dia 28, ela vai ser necessário para a sua vida, tá? Não é uma opção para você, é uma necessidade. Então, quero dar esse recado agora, já marca aí, save the date na sua agenda, dia 28 de maio. Vou continuar falando isso nos nossos canais de comunicação aqui, Instagram, YouTube, com mais ênfase, e a gente vai abrir para que você possa fazer parte. Beleza? Tem uma série de benefícios, uma série de ideias que a gente vai implementar, mas tem que ser aos poucos, tem que ser de forma evolutiva. Mas eu já te digo que se o conteúdo aqui ele é bom, lá vai ser um upgrade bem avançado, um upgrade que você vai entrar de um jeito e você vai se tornar um professor muito melhor, né? Muito mais profundo, muito mais sábio e por aí. Vou parar por aqui para a gente ir direto ao ponto que a gente veio aqui, né? Então, e aí voltando ao nosso tema, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente porque eu quero fazer uma observação. Não vou falar sobre a vida, sobre o que eu acho do pastor, missionário, profeta, sei lá o que, Mirim aí, o Miguel Oliveira. Mas eu quero chamar a sua atenção, cristão e professor da escola bíblica. Cristão de qualquer igreja e você que é um educador cristão. Eu quero falar com você o seguinte aspecto. Bom, isso só acontece, não foi o primeiro e não vai ser o último. E isso só acontece porque nos falta muito maturidade, nos falta muito conhecimento. Eu não vou anular o mover de Deus, mas o mover de Deus ele está totalmente relacionado com a palavra de Deus, entendeu? Então, assim, poder por poder, falar por falar, Deus não impede ninguém de fazer isso. Isso não é novo, isso também já está nas escrituras de pessoas que faziam sinais, maravilhas a fim de tirar algum proveito. Mas o que a Bíblia diz sobre isso é fato, é que nós temos dons para servir uns aos outros e amar as pessoas antes de servir elas. Mas, por aqui, eu quero chamar a atenção para uma coisa. A coisa principal que me chama a atenção é que
O Miguel e tantos outros só faz isso porque, primeiro, foi ensinado, por exemplo, de forma involuntária, ele vê aquilo acontecendo, outras pessoas vê aquilo acontecendo, e aí elas ou querem fazer ou querem dar plateia, palco para isso. Então ele foi discipulado para isso de forma involuntária, mas também de forma intencional. Alguém com certeza fala com ele, orienta ele, direciona ele e conecta ele com outras pessoas, com outros lugares que têm interesse nesse tipo de ação. E eu estou falando isso porque eu quero te provocar da seguinte forma: nós precisamos ser intencionais para estudar as Escrituras e ser intencionais para discipular. Biblicamente e não biblicamente. Tá? Discipular da forma como as Escrituras nos orientam, nos ensina. E quando nós negligenciamos essa postura de ensinar e discipular e formar Cristo nas pessoas, o resultado é esse: uma grande abrangência, uma grande influência de pessoas que estão lá usando do nome de Deus, do Evangelho, usando das estruturas, usando dos recursos, usando do tempo, usando de tudo que pode usar a fim de ter o seu próprio benefício. Entendeu? Então, eu quero chamar a sua atenção para que a gente use o exemplo dos bereanos. Atos capítulo 17 fala que Paulo estava naquela região e ele iria pregar, e aí as Escrituras deixam isso bem claro, que os bereanos eles eram mais nobres. Eles verificavam nas Escrituras que o que estava sendo ensinado estava de acordo. Então nós, como cristãos, devemos nos dedicar a fim de que tudo que a gente vê e ouve, inclusive nas nossas igrejas locais, nos eventos que a gente participa, nas reuniões, não importa, na notícia, no vídeo, no filme que chega até nós, que nós devemos ser nobres, olhar para as Escrituras e validar. Então, um exemplo que eu quero dar aqui muito claro: eu assisti a série do The Chosen e eu sei biblicamente diferenciar o que é apenas roteiro e do que é de fato verdade. Poxa, essa cena, esse roteiro está exatamente como a Bíblia diz. Não, isso aqui é totalmente algo criado, romantizado para poder dar um tchan na série. E assim com o filme, a série da Casa de Davi, que está bombando lá na Amazon. Então assim, desde entretenimento até no culto onde a gente está, a gente precisa ser crítico. Então, um recado, uma mensagem para todos os cristãos é: sejam críticos naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês se alimentam, naquilo que vocês estão vendo. Então, não sai acreditando tudo que está vendo na internet, não sai... observe a pregação, aonde você está ouvindo, absorva aquilo, mas critique à luz das Escrituras para que a gente não seja enganado, que é o que o próprio Jesus disse lá no seu sermão de Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. A primeira coisa, a primeira advertência que ele dá é: cuidado, vigiem, cuidado, fiquem atentos, porque vão aparecer falsos profetas, falsos mestres e vão enganar muitos. E a possibilidade de enganar até os eleitos, por causa dos sinais e maravilhas que eles vão fazer. Então, esse é um recado geral para todos os cristãos, mas agora em especial. Você que é professor da escola bíblica, você que exerce uma influência, além de você se dedicar e ser o melhor professor possível para a honra e glória do Senhor, seja intencional em discipular os seus alunos, em formar novos professores, para que eles sejam bíblicos, para que eles sejam coerentes com o Evangelho. Tá? Isso aqui tem que ser a nossa pegada, a gente tem que provocar. Para de ir para a sua sala de aula, dar sua aula e ir embora para sua casa. Se preocupe se os alunos estão conseguindo frutificar durante a semana com o conteúdo que você deu. Se preocupe com os alunos se tem alguém que se destaca para poder substituir o seu lugar, para no dia de amanhã ele estar dando aula para você. O interessante é que eu olho para a vida de Jesus, que logo no começo do ministério dele, ele já estava preocupado em sucessão. Puxa, eu preciso achar 12 rapazes aqui, 12 homens aqui, para eles ficarem no meu lugar, porque eu vou dar linha na pipa.
eu vou sair fora, eu vou sair de cena, entendeu? Eles têm que continuar fazendo o trabalho. O processo discipulador, ele é necessário na vida do cristão, e você, professor de escola bíblica, educador, você tem que olhar e falar assim, beleza, eu vim cumprir a minha missão, que é trazer a mensagem, o ensino, mas ela não para aqui, ela tem mais um objetivo. Qual é? Eu preciso treinar alguém. Eu preciso me aproximar, eu tenho que ser intencional para eu me aproximar da pessoa, para eu olhar todos com um olhar diferencial e falar, esse aqui, ele é diferenciado, ele tem mais fome, ele gosta de perguntar mais, ele se destaca, ele tem um espírito de liderança, esse aqui que eu quero me aproximar dele, eu quero chamar ele para perto de mim, eu quero ajudar ele a caminhar. E posso te dizer uma coisa? Seja intencional em você se colocar debaixo de alguém, não no sentido de a pessoa ser maior que você, mas de você estar perto de alguém para você também aprender com essa pessoa. Procure alguém, entendeu? Você procure alguém para fazer e procure alguém para que alguém faça com você também. Crescimento, desenvolvimento. Sempre costumo dizer, para quem não é cristão, precisa de evangelização. Para quem é cristão, precisa de discipulado. Então, esse é um recado que eu queria dar, que então, todo mundo olha assim e vê tudo que está acontecendo na internet, com o Miguel e com todo mundo que vai acontecer, mas presta atenção, para um pouco de observar o fuzuê, o oba-oba, e observe o que está por trás disso. Poxa, há uma estrutura, há uma organização, há um público, então vamos na raiz, vamos olhar para a causa raiz disso, vamos trabalhar um pouquinho que cada um fizer, a gente vai ter mais maturidade, mais sustentabilidade no nosso cristianismo, na nossa fé. Beleza? E agora um recado bem que eu gosto de vir aqui, e eu gosto de vir trazer graça, amor e também um pouco de repreensão. Tem gente que tá batendo no menino, tá criticando ele. Cara, gasta a sua energia em estudar a Bíblia, gasta a sua energia em ensinar as Escrituras, gasta a sua energia em discipular alguém, e se você está realmente assim empenhado em defender o Evangelho, embora ele não precise de defesa, mas se você quer defender o Evangelho, estuda apologética e vai para uma universidade falar com um monte de ateu. O que eu estou vendo é um monte de crente de internet fraco, sem nenhum respaldo bíblico, metendo o pau no menino, falando no menino, e ninguém nunca foi numa universidade debater com um monte de gente que é cético lá, que conhece a Bíblia muito mais do que você, e aí é lá que você precisa defender o Evangelho, tá? É lá. Reúne com pessoas aí que estão... não estou falando de gente ferida. Gente ferida precisa ser amada e curada. Eu estou falando de gente que ela foi treinada para aquilo, ela precisa ser evangelizada, e a ferramenta de evangelização é apologética, é a defesa da fé. E aí você precisa estar lá nesse ambiente. Sai do Instagram, sai do TikTok, sai de cuidar da vida dos outros, para de bater nos outros aí, senta na frente e vai usar a sua energia para fazer alguma coisa produtiva. Beleza? Era esse o recado de hoje, o vídeo de hoje que eu queria fazer aqui com vocês, para a gente focar nisso, dar esse recado super importante da nossa comunidade. E é isso. Fechou? Valeu, obrigado. É nóis.